Olá, meu nome é Matheus e hoje vou falar com vocês um pouco sobre módulo. Bem, módulo é a distância de um ponto da reta à origem, ou seja, a distância do ponto até o zero. Imagine um garoto localizado no ponto zero, a origem. Ele se locomove até o ponto 3, ou seja, ele andou 3 metros. Do mesmo modo, se ele se mover até o ponto menos 6, ele também andou 3 metros, apenas mudando a direção do movimento. Assim, nos dois casos, o menino andou a mesma quantidade. Portanto, o módulo de 3 é igual a 3, assim como o módulo de menos 3 também é igual a 3. Desta forma, ao ter o módulo de algum número, você deve fazer uma escolha. Caso x for menor do que zero, é necessário retirar o módulo e acrescentar o sinal de menos na frente. Exemplo, módulo de menos 4. Você tira o valor do módulo e o multiplica por menos, resultando em 4. Agora, se x for maior ou igual a zero, apenas retire o módulo. Exemplo, módulo de 7. Para resolver isso, você só retira o módulo e o resultado será 7. Agora eu vou explicar a teoria de módulos na prática, começando pela questão 16, que o enunciado fala que é necessário resolver em reais a equação de módulo de 3 menos x é igual a 1. Partindo para a resolução do exercício, a gente vai utilizar como método para resolvê-lo o varal. Inicialmente, você precisa achar a raiz, ou seja, iguale a zero a equação dentro do módulo. Com isso, passe o 3 para o lado direito e depois multiplique essa mesma equação por menos 1. Consequentemente, você chegará ao resultado da raiz, que será x igual a 3. Agora, iremos para o segundo passo. Nesta etapa, você deverá montar um varal, que no caso seria uma linha reta que terá como objetivo dar o rumo ao seu exercício. Agora, a gente vai pontuar a raiz, que no caso seria o 3. Depois disso, você precisa chutar um número que seja à esquerda da sua raiz. Sendo assim, a gente vai utilizar o menos 100 como referencial. Com isso, o valor dentro do módulo vai ficar positivo, então apenas tira o módulo. Portanto, podemos concluir que o conjunto solução desse exercício será de 2 e 4. Vale lembrar que mesmo caso simples dando o mesmo resultado do varal, ele não é muito preciso, pois ele não tem uma representação. Já o varal, ele é um dos métodos mais indicados, pois mesmo você chegando ao resultado, você consegue confirmar se ele é o certo ou não. Pois esse método, ele vai garantir que o resultado esteja tanto à esquerda e tanto à direita da raiz. Agora eu vou fazer esse exercício pelo varal. Inicialmente, você deve achar a raiz. Ao realizar os cálculos, a raiz resultará em 2/3. A partir dela, monte um varal e chute 100 para o lado direito e menos 100 para o lado esquerdo, para verificar o sinal das expressões. Assim, o lado direito é positivo, então apenas retire o módulo. Já o outro lado deu negativo, então retire o módulo e coloque o sinal de menos na frente. Agora vamos calcular o valor do x. Na primeira expressão, multiplique o menos pelo que está dentro dos parênteses, e em seguida realize os cálculos. Assim, o resultado é de 4 sobre 6, que ao simplificar fica 2/3. Faça o mesmo com o outro lado, realize os cálculos e assim no final da expressão fica 0x é igual a 0, portanto o resultado é reais. Ao analisar os resultados, é possível concluir que 2/3 é raiz, então é verdadeira. Já no outro caso, que é reais, significa que todos os valores maiores de 2/3 são válidos, então essa resposta também é verdadeira. Assim, a resposta é x é maior ou igual a 2/3. Alternativa C. Agora vamos para a questão 25. O número de soluções da equação módulo de x menos 1 igual a 1 no universo real é: alternativa A, 0, alternativa B, 1, alternativa C, 2, alternativa D, 3 e alternativa E, 4. Agora, vamos para a resolução. O exercício pede o número de soluções para a equação modular no universo real. O primeiro passo é aplicar a propriedade A é igual a mais ou menos B. Sabemos que A é igual a módulo de x menos 1. Então, o B vai ser igual a mais ou menos 1.
Já resolvemos o primeiro passo. Vamos para o segundo, que é resolver os dois casos. Ou seja, módulo de x menos 1 pode ser igual a 1 ou menos 1. O primeiro caso será módulo de x menos 1 é igual a 1. Vamos passar o menos 1 para a direita e o sinal ficará positivo. Então, o módulo de x vai ser igual a 2. Como vimos, o resultado pode ser positivo ou negativo. Com isso, o x vai ser igual a mais ou menos 2. Agora, vamos para o segundo caso, que é módulo de x menos 1 é igual a menos 1. Como vocês já sabem, temos que passar o menos 1 para a direita e o sinal vai ficar positivo. Então, o módulo de x vai ser igual a 0. Ou seja, x vai ser igual a 0. Portanto, concluímos que a alternativa certa é a D, porque essa equação tem 3 soluções: menos 2, 0 e 2. Bom, para fechar esse vídeo, agora eu vou falar um pouco sobre o exercício 32. Este exercício pede basicamente o valor de x em que nas duas equações a soma vai ser 0. Ou seja, ele quer o ponto de intersecção entre os dois conjuntos. Para o processo de resolução ficar um pouco mais simples, dividiremos ele em 2 passos. Passo 1. Nomes. Agora definiremos 2 nomes para facilitar o processo de resolução nas duas equações. A equação x² menos x menos 6 vai ser o conjunto A, e a equação x² mais x menos 2 vai ser o conjunto B. Passo 2. Encontrar as raízes dos conjuntos. Para encontrar as raízes, utilizaremos soma e produto. Agora encontraremos as raízes de A. A soma do conjunto A vai ser igual a 1, e o produto será igual a menos 6. Agora, para encontrarmos as raízes, precisamos de 2 números em que sua soma é 1 e seu produto é menos 6. Com isso, podemos concluir que as raízes de A são menos 2 e 3. Agora, encontraremos as raízes de B. A soma do conjunto B vai ser igual a menos 1 e seu produto vai ser igual a menos 2. Portanto, agora precisamos de 2 números em que sua soma vai ser menos 1 e seu produto vai ser menos 2. Com isso, podemos concluir que as raízes de B são menos 2 e 1. E por fim, é só analisar qual número apareceu em ambos os contas, que nesse caso foi menos 2. Este número é o número que vai zerar ao mesmo tempo as duas equações.